O que é matéria escura? Somos do Show de Física e estamos aqui para despertar sua curiosidade para a ciência. Eu sou Giuseppe, professor do Departamento de Física da UFES, coordenador do show e estou aqui com a equipe do projeto. Eu sou o Daniel, sou estudante de Física na UFES e participo desse projeto desde 2020. Eu sou o Pedro, estudante de Física na UFES e sou apresentador e editor desse podcast. Eu sou a Amanda, estudante de Física na UFES e faço parte do Show de Física desde 2020. Eu sou a Tainá, estudante de Matemática e participo do Show de Física desde 2019. Tinha que ter uma ovelha negra da matemática, né? Esse pessoal da matemática é muito chato. Vivia atrapalhando nas contas, dificultando a nossa vida. Começou com a implicância cedo hoje, hein? É. Ó, pra tu ver, eu manjo de física também, cara. Inclusive, eu tenho até uma série que fala sobre o conteúdo que a gente fala sobre hoje. Por exemplo, o Flash, quando ele tava combatendo o antimonitor usava o que a gente vai falar sobre hoje para derrotar o Flash. Ai, cara, eu também manjo de física. Tá vendo só como ela é realmente da matemática? Porque assim, esses dois conceitos são coisas que não tem tanta relação assim. Por exemplo, a série do Flash, ela retrata mais de antimatéria do que propriamente matéria escura. Agora, já em Dark, que é uma ótima série, quando tem aquela cena do corte assim, aquilo ali sim que é matéria escura. Pelo amor de Deus, Daniel, olha, você vem aqui pra falar besteira, você vai corrigir a menina e você ainda é corrige errado. Aquilo Mas ali... tá certo, velho, você nunca viu Dark? Cara, aquilo ali não tem nada a ver com matéria escura, cara. Então, pra gente não ficar nessa discussão aqui, eu vou chamar uma pessoa que realmente entende do assunto. A gente vai conversar hoje com o professor Valério Mar. Ele é doutor em Física pela Universidade de Padua, na Itália, e professor no Departamento de Física na UFES. E a primeira coisa que eu vou pedir pra ele, professor, você consegue esclarecer um pouquinho melhor pra gente o que é matéria escura? Olá, pessoal. Obrigado pelo papo, né? Muito legal. Então, essa pergunta, o que é matéria escura, é uma das perguntas mais importantes, mais atuais neste momento em cosmologia e astronomia. E a outra grande pergunta é o que é a energia escura, mas a gente não vai falar disso hoje. Então, o que é matéria escura? Bom, a resposta simples é que a gente não sabe bem o que é. A gente tem umas suposições. E essas suposições são oriundas de umas observações que os astrônomos fizeram ao longo do último século. Então, a gente observa os astros, as galáxias, os aglomerados de galáxias e estruturas ainda maiores, e gravitar uma ao redor da outra, e a gente consegue até medir as velocidades peculiares desses objetos e como é que eles se comportam. E graças a essas medições, por exemplo, a velocidade das estrelas ao redor do centro das galáxias, a gente observa claramente que há uma matéria além da matéria visível. A matéria visível, para mim, são essencialmente hidrogênio na forma ou gasosa ou de gás ou na forma de estrelas. Tem uma matéria além da visível que é necessária para manter gravitacionalmente estável todo esse complexo de estruturas cosmológicas. Então, para a gente, a matéria escura é algo que age de forma gravitacional, algo que puxa as coisas de um lado para outro, que empurra coisas do outro lado para outro. E que ajuda também na formação dessas grandes estruturas cosmológicas que a gente observa. Então, visto essas características bastante não muito específicas, há muitos candidatos possíveis para o que é, do ponto de vista mais fundamental, a matéria escura. A matéria escura poderia ser uma partícula, além do modelo padrão da física teórica, a chamada
O WIMP, por exemplo, Weakly Interactive Massive Particle, é uma partícula que interage somente por interação fraca dos modelos das partículas. Seria uma partícula muito exótica, que não emite luz nenhuma, então é completamente escura, por isso é chamada de matéria escura. E uma partícula também bem massiva, e uma partícula que, devido a essas características, é muito difícil observar, porque ela consegue, por exemplo, nesse momento, há milhares, se não milhões, dessas partículas, se existirem, passando pelo seu corpo. E a sensação de choque, né, com a matéria normal e tal, baixa, que essas partículas podem passar pela Terra sem ser perturbadas. Então você se pergunta, então, se esse é o caso, como é que a gente vai conseguir descobrir a natureza de algo que a gente não consegue nem ver, nem tocar, nem bloquear de jeito nenhum? Então, isso aqui a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Há outros candidatos para a matéria escura. Matéria escura poderia ser algo nada a ver com uma partícula, pode ser uma modificação da teoria da gravitação que a gente conhece. Enfim, poderia ser também algo ainda mais exótico, que voltou a ser popular nos últimos anos, ou seja, buracos negros primordiais. Um buraco negro não é feito de matéria exótica, não é feito de matéria além do modelo padrão, mas é algo bem exótico do ponto de vista da gravitação. Esses buracos negros primordiais seriam realmente buracos negros, como aqueles que a gente tira uma imagem dos buracos de um buraco negro. A gente está observando as coalescências de buracos negros via ondas gravitacionais. E esses buracos negros primordiais seriam produzidos durante os primeiros instantes do universo, e eles se comportam como, do ponto de vista fenomenológico, como umas partículas que não emitem nenhum tipo de radiação visível. Então tem uma fenomenologia bem parecida com aquela da matéria escura, se for uma partícula além do modelo padrão. Okay? E, enfim, essa é um resumo sobre o que poderia ser a matéria escura, mas, de novo, eu queria enfatizar o fato que a gente observa o efeito da matéria escura, a gente observa de um jeito muito forte, a gente não é algo que tem um fundamento leve, é algo, a gente tem uma quantidade muito grande de observações independentes que todas apontam na direção desse elemento além da matéria visível. Realmente, professor, então eu acho que eu falei besteira, porque assim, a série Dark retrata algo completamente desconexo. Retrata uma esfera gigante com várias partículas assim ao redor, e eles chamam aquilo lá de matéria escura, então realmente não tem muito a ver. Realmente, ainda não assisti o Dark, mas não parece ser muito matéria escura. Você pode imaginar um candidato de matéria escura, antigamente foi o neutrino. O neutrino é uma partícula do modelo padrão, né? E a matéria escura seria algo parecido com o neutrino, né? Uma partícula que interage por interação fraca. Porém, muito mais massa. O neutrino é super leve, tem uma massa de poucos elétrons. A gente ainda não conseguiu medir a massa direito dos neutrinos. Enfim, essa matéria escura seria muito mais pesadas, então, mas mesmo assim são partículas microscópicas, enfim, parecidas com as outras partículas do modelo padrão, como pode ser prótons, nêutrons, apesar de bem mais massivas. Mas isso também depende do modelo, devido ao fato que há modelos nos quais a matéria escura é feita de
de partículas, os áxions, por exemplo, que podem ser extremamente leves também. Então, tem muita incerteza do ponto de vista do fundamento teórico sobre o que pode ser, o que é a matéria escura. Realmente a ficção causa muita confusão na nossa cabeça sobre vários conceitos físicos, né? Como aconteceu com a Tainá e com o Daniel. Então, vamos ficar fora mesmo da ficção e focar na ciência, né? E em que momento os cientistas desconfiaram que a matéria escura pudesse existir? Então, como eu falei, não há somente uma proposta para explicar a natureza da matéria escura. Então, tem a proposta que ela seja uma partícula. Essa aqui sempre foi, desde o começo, uma grande parte dos astrônomos e físicos trabalharam nessa linha de pesquisa devido ao fato que há várias indicações que é uma boa ideia, né? Ela tem um bom fundamento teórico por trás dela. Mas tem que admitir que são não sei quantas décadas que a gente está procurando essa matéria, essas partículas, tentando detectá-las de um jeito direto, indireto, tentando produzi-las, mas ainda não conseguimos, né? Ainda não há um sinal final sobre isso, a palavra final. Então, devido a isso, devido ao fato que logo a gente vai chegar, tem um limite a quanto para frente a gente consegue ir na tecnologia, na capacidade de detectar algo que seja mais e mais elusivo, né? E devido a isso, o pessoal começou a falar, olha, a matéria escura não existe, não é matéria escura, na verdade, mas é uma modificação da gravidade. Então, isso aqui, o que você está interpretando, um fenômeno que tem nada a ver com uma partícula, do ponto de vista errado. Aí surgiram várias teorias sobre como é que você pode modificar a teoria de gravitação do Newton, da realidade de Einstein, etc. E eu então tenho trabalhado sobre esse assunto. São assuntos extremamente quentes, e tanto do ponto de vista experimental, observacional e teórico. Mas apesar de todas as dificuldades que a proposta a partir de matéria escura como partícula tem tido, no momento ainda é a proposta melhor. A proposta que com poucas assunções, poucas premissas, consegue explicar a maioria dos fenômenos observados, desde a inflação, e etc., até o tempo atual. Então, enfim, a gente espera realmente de conseguir descobrir a natureza, descobrir essa partícula, encontrá-las com desse um detector consegue observá-las, mas a gente está esperando faz muito tempo, né? Professor, seria mais ou menos como aqueles detetives tentando desvendar um crime, não é isso? O cientista está mais ou menos ali tentando encontrar pistas para tentar identificar o que aconteceu, enfim. Está sendo bem difícil porque quem fez o crime foi muito esperto. Ô professor, em relação aos experimentos de detecção que você falou, isso é muito interessante, é muito legal, mas assim, se só estudamos matéria escura em sistemas grandes como galáxias, aglomerados de galáxias, como que a gente conseguiria detectar em experimentos relativamente tão pequenos assim? Essa aqui é uma ótima pergunta, porque realmente,
por exemplo, a gente observa o aglomerado da Virgo, observa as galáxias, que elas estão ligadas gravitacionalmente, elas têm uma velocidade peculiar, e aí você consegue inferir a massa desse aglomerado. Aí tem que ter matéria escura porque não tem suficiente massa visível para gerar essa força gravitacional. Então você fala, essas são escalas extremamente grandes, são escalas que o cérebro até tem problemas para visualizar. Mas o ponto é que se a matéria escura tem uma origem, é uma partícula, né? Então ela está espalhada no universo em todas as escalas. Ela está passando pela sua mão em quantidades absurdas por segundos, mas também ela está aglomerando, formando as galáxias em escalas bem maiores. Então, se realmente for uma partícula, é possível, e deve ser possível, conseguir detectá-la. Allora, falei antes que isso não é possível, porque ela consegue passar pela Terra sem ser atrapalhada. Bom, isso é verdade até um ponto. Ou seja, é muito difícil ter uma interação entre uma partícula de matéria escura e um corpo. Mas essa probabilidade não é zero. Tem uma mínima seção de choque. Então, se você faz um experimento extremamente puro, sem ruído nenhum, e com uma massa suficientemente grande, e você consegue esperar um tempo suficientemente longo, aí vai acontecer que algo pode passar, essa partícula de matéria escura, e pode deixar uma marca, deixar uma prova da passagem dela. Então, esses são os experimentos de detecção direta. Eles são tipicamente grandes, porque você precisa de muita massa para conseguir aumentar a probabilidade de detectá-los. São feitos de materiais extremamente puros, para não ter ruído nenhum. E você tem que esperar bastante tempo. E esses são os experimentos, em princípio, mais poderosos. Porque você vai, uma vez obtida a detecção, você vai saber muita coisa sobre a natureza dessas partículas. Outros tipos de experimentos, por exemplo, como aqueles de detecção indireta, são baseados na suposição que essas partículas podem se aniquilar, e aí você vai observar os produtos da aniquilação. Aí essa aqui então vai ser uma observação, como falou o nome, indireta. Então você vai ter mais incógnitas comparado com, por exemplo, uma detecção direta. Esses experimentos já estão sendo construídos, professor? Faz muito tempo. Eles começaram já há várias décadas atrás, e conforme o tempo vai passando, ficam melhores. Um dos últimos desses experimentos está na Itália, no país de origem, e no laboratório do Gran Sasso. O Gran Sasso é uma montanha, um monte lá na Itália, é famosa porque praticamente tinha o túnel mais comprido não sei se do mundo ou da Europa, enfim. E tem esse túnel gigante, então vários quilômetros, e no meio do túnel você tem uma porta e você entra para esse laboratório. E aí você fica nesse laboratório abaixo do não sei quantas milhares de metros de pedra. E isso aqui é fundamental, porque tendo toda essa pedra, esse monte acima de você, você pode garantir aquele baixo ruído que estava mencionando. Ou seja, todas aquelas outras partículas que a gente recebe pelos raios cósmicos, etc., que podem perturbar a experiência, elas ficam todas presas pelas camadas de pedra
que estão acima do experimento. Então, esse aqui é um dos locais mais apropriados, o Gran Sasso, porque tem outros, claramente, no mundo. E no Gran Sasso, várias gerações de experimentos foram desenvolvidas, e a última é Xenon, 1 tonelada, que é esse grande detector, e nos últimos, agora o ano passado, publicaram um artigo mostrando que houve um excesso de detecções, né? Ou seja, excesso significa que você observou algo além do padrão. O que a gente espera seja esse além do padrão, é exatamente matéria escura, mas ainda o sinal não é muito forte, e há outros efeitos a ser considerados antes de ter certeza que seja realmente matéria escura. Mas talvez algo está acontecendo, né? Eu gostei muito da parte do experimento que envolve pedra. Me senti bem representado, aliás. Bom, é muito bom saber que a gente tá conseguindo progredir no desenvolvimento desse tipo de experimento, porque dá a entender que a gente tá realmente desenvolvendo, que a gente tá crescendo como sociedade no quesito de ciências. Bom, professor, mas você pode me explicar um pouquinho mais do que dá para aprender estudando matéria escura? Que tipo de impacto a gente consegue, ter na nossa sociedade com esse tipo de experimento? Então, essa é uma pergunta importante bom, tem um impacto de curto prazo, que é devido a toda a tecnologia que é desenvolvida ao longo dessa pesquisa. Porque você tem que inventar eletrônica, inventar software, inventar materiais. Esse tipo de pesquisa, ela empurra a tecnologia para o futuro. Então, esse aqui é o impacto de curto prazo, ou seja, fazendo algo extremamente difícil, e do ponto de vista teórico, experimental e de análise de dados, realmente você está empurrando o progresso no conhecimento, isso com certeza. Mas isso aqui é somente uma pequena parte, porque essas perguntas de física e astronomia sobre os fundamentos do nosso conhecimento, as consequências dessas perguntas não tem outra palavra melhor que inimaginável. A gente simplesmente não consegue imaginar as consequências. Ou talvez o jeito melhor para entender isso é olhar ao passado, quando as primeiras ondas eletromagnéticas foram descobertas, do ponto de vista teórico, depois do ponto de vista experimental foram geradas. Quem, na época, poderia imaginar fazer um vídeo com celular quando você está, não sei, passeando por Xanxerê da Penha? Ninguém poderia ter imaginado isso. Se a gente descobre a natureza da matéria escura, o efeito no dia a dia daqui a 100 anos, porque isso aqui é a escala do tempo, né? Esse tipo de perguntas, elas levam o progresso por volta delas, ela vai ter consequências daqui a várias dezenas de anos, não tem um impacto imediato, a curto prazo. Mas o impacto a longo prazo pode ser incrível, pode mudar completamente a sociedade, a humanidade, para onde a gente vai. De um jeito que não dá para imaginar. Mas com certeza avançar no conhecimento da natureza é a coisa mais importante, né? Com a humanidade, bom, tem outras coisas importantes realmente, mas é uma das coisas mais importantes, com certeza, que a humanidade como um todo deveria sonhar, né? Tentar compreender. O desafio
máximo no conhecimento no conhecimento humano, esses tipos de perguntas. Então, professor, como que o senhor se interessou por esse estudo de física teórica? De onde que surgiu esse gosto? Então, eu sempre gostei das matérias matemáticas. Bom, no começo, como criancinha, né? A física não é algo, ou seja, você fica normalmente, eu fiquei mais gostando da matemática porque a física enquanto si é algo que você aprende somente mais para frente nos seus estudos. Por exemplo, pelo menos você começa a olhar a física como tal a partir do ensino médio. Antes é difícil. Mas eu sempre tenho gostado dos assuntos matemático, físico, biologia, ciências em geral. E durante meu ensino médio fiquei gostando mais e mais da física, mas ainda, claramente, a física pode ser muita coisa. E para entender que eu queria trabalhar em astronomia e cosmologia, isso aqui, madurei isso somente no final do meu curso de graduação. Até que a física e a matemática vão muito junto para muito tempo, né? E tem partes da física que são muito próximas, são até mais matemáticas da matemática, talvez. Mas tem partes da física que são muito mais próximas da engenharia que outras coisas. Então, o legal da física é que te dá muitas possibilidades. Você pode escolher algo que mais fica próximo aos seus gostos, em grande liberdade. Tem realmente algo para todos, acho, né? Se você gosta de ciências exatas, claramente. Sim, sempre gostei mais da parte de física, a parte teórica, né? E ao longo do tempo também me fiquei interessando com assuntos de mais próximos aos análises de dados e também a parte de teoria numérica, que é algo talvez que não é muito conhecido no ensino médio, por exemplo, ou mesmo na graduação, mas física teórica não significa, hoje em dia significa pouco, contas feitas com caneta e papel, né? Então, hoje em dia tem muita física teórica, ou seja, você trabalha muitos nas equações, a sua teoria, no seu modelo, mas depois você tem que implementar, tem que falar para um computador o que isso significa. E aí você faz depois sua pesquisa de física teórica via métodos numéricos. Isso é algo que nos últimos anos ficou muito importante e acho muito divertido. Acho que também os alunos gostam desse tipo de abordagem. Mas é isso. A física teórica era um pouco... na verdade, um pouco não. É muito mais além do que você apenas sentar, fazer continha e ter criatividade para onde a física deve caminhar. Professor Valério, muito obrigado por essa verdadeira aula sobre a matéria escura, né, por essa inspiração para estudar ciência, para estudar física, né, principalmente matemática. Muito obrigado por compartilhar todas essas experiências com a gente. E também agradecemos a você que ficou até aqui
com a gente até aqui. Espero que tenha despertado sua curiosidade sobre esse assunto. Se você gostou, não esqueça de recomendar para os seus amigos e siga a gente no Instagram, @showdefísica. Até a próxima!